O jornalista José Luiz da Atena vai se filiar hoje ao PSDB de São Paulo, no evento no Diretório Estadual do partido. Ele deve ser anunciado como vice da deputada Tabata Amaral na corrida pela prefeitura da capital paulista. A mudança vem quase no fim do período de janela partidária e num momento delicado para a história dos tucanos na política. Vamos falar mais sobre esse cenário? Recebemos aqui no Novo Dia o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. Tudo bom, presidente? Seja bem-vindo. Bom dia. Carol, bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. E é uma entrevista aqui viabilizada pelo Pedro Venceslau, por isso também estamos recebendo hoje ele aqui no nosso estúdio. Quem também participa, Pedro Duran, Basília, quase uma sabatina, né, presidente, para falarmos. Bem, então vou começar a tomar liberdade aqui para trazer um cenário um pouco mais amplo sobre o que esperar do PSDB nas eleições municipais. Porque os últimos acontecimentos, me corrija, por favor, se eu estiver errada, mostram um PSDB enfraquecido. Porque os tucanos, eles perderam o ninho em São Paulo quando perdem o governo do estado depois de décadas. Também não teve um candidato próprio na disputa presidencial pela primeira vez na história da legenda em 2022. Teve uma representatividade eleitoral reduzida nas últimas eleições. E o que a gente está vendo agora, em São Paulo, inclusive, uma debandada de vereadores do PSDB. E aí eu lhe pergunto, com qual tamanho o PSDB chega para essas eleições municipais? Bom, eu acabo de visitar nesses últimos 2 meses 21 estados. Eu fui em loco para diagnosticar e verificar como está a situação do PSDB. Eu confesso que voltei muito animado. Há uma movimentação em cada estado, no sentido de filiações novas, de vereadores, de prefeitos e em todos os cantos do país. O PSDB é uma espécie de grife, é um partido que fez muito, entregou muito para o país. Nós governamos 18 estados, São Paulo 7 vezes, Goiás 5 vezes, Ceará 5 vezes, Minas 3 vezes, 4 vezes e por aí vai. Se a gente contar capitais, nós chegamos a 24 estados com presença nossa, com entregas nossas em governos e prefeituras. São 24 estados com presença forte. E é muito relativo essa questão de filiação, desfiliação. Onde a gente tem governador, e jovens governadores, bons governadores, como é o caso de Pernambuco, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, o número de prefeitos cresceu exponencialmente nos últimos dias agora de filiações. Eu creio que o PSDB recebeu nesses últimos dias, nesses municípios, mais de 100 prefeitos que vieram. Onde a gente não tem governo é mais difícil. Se a gente tem uma aliança com o governador, menos difícil. Em São Paulo era esperado, afinal de contas foram 28 anos de hegemonia do PSDB, a maior parte dos prefeitos, especialmente cidades pequenas, não conseguem sobreviver sem o apoio do governo estadual. E por incrível que pareça, das perdas que nós tivemos, de 500 e poucos prefeitos, a gente reduziu a mais ou menos metade, praticamente tudo que aconteceu foi em São Paulo. Essas perdas foram aqui exatamente pela falta de termos o governo do estado. Por outro lado, nós tivemos a infelicidade de perder o Bruno Covas. Se o Bruno Covas continua vivo, ele não seria apenas o líder na cidade de São Paulo, ele seria o líder no estado de São Paulo. Eu sou convencido disso. Bom, nós tivemos um erro, cometemos um equívoco, não por minha culpa, eu fui muito contra isso, de não termos lançado o candidato a presidente pela primeira vez em 2022. Desde a redemocratização, em 89, o PSDB sempre teve candidato a presidente. E isso nos fez um mal enorme agora. Nós perdemos protagonismo e perdemos bancada. Nós temos hoje a menor bancada de todos os tempos. E todo o trabalho agora, toda a estratégia, todo o planejamento é de voltar a ter protagonismo. Em São Paulo já era esperado, a gente já sabia que os vereadores iam sair todos à medida de que não tinha uma definição de apoio aqui. Em contrapartida, nós estamos trazendo pessoas novas. Outros queriam vir para o PSDB agora para disputar a Prefeitura de São Paulo. Até para aproveitar esse gancho do senhor, governador, você falou da perda do Bruno Covas, que era uma liderança importante para o PSDB aqui em São Paulo. E agora está se firmando como uma nova liderança do PSDB, enfim, uma pessoa que vai receber um protagonismo municipal, o jornalista José Luiz da Atena, que vocês estão filiando hoje, sobre isso que a Carol começou a nossa conversa aqui. Ele chega no 11º partido, tendo desistido de disputar as últimas 4 eleições. Será que é a pessoa certa para o PSDB confiar nesse momento de tanta instabilidade? Como eu disse aqui, outras lideranças de São Paulo gostariam de vir para o partido também, para disputar a prefeitura. O da Atena chega como uma liderança que tem expressão nacional, ele gosta de política,
é uma pessoa que tem credibilidade, eu não tenho dúvida de que tem voto. Pode ser que ele, por motivos variados, não tenha se candidatado em outras eleições, mas ele chega com muito ânimo e vem como um ativo. Nós não estamos discutindo agora, nesse momento, se ele vai ser vice, se vai ser isso ou aquilo. Nós estamos trazendo um ativo político para o partido que terá autonomia com o nosso apoio, com o apoio do Zé Aníbal, que é o presidente do partido de São Paulo, o Duarte Nogueira, que é o presidente da federação, para a gente construir um projeto de São Paulo. Inclusive, trazendo lideranças novas e filiações novas como candidatos à Câmara Municipal. Essa história dos vereadores, todos eles já tinham me dito há 4 meses atrás, olha, se não tiver apoio automático ao prefeito Ricardo, nós vamos sair. Acontece, as coisas não acontecem assim nesse time. A convenção é julho. Daqui até lá tem muita coisa para ser conversada. E o que eu acertei com o Datena é isso, ele vai se filiar, ele se filia como um líder importante para nós. E o que a gente está discutindo nesse momento o Datena está vindo para cá, o PSDB é um partido, os outros são outros. Ele vem com autonomia, vai conversar muito conosco e a gente vai decidir juntos o que fazer daqui para frente. Basília Rodrigues. Oi, tudo bem, Pirilo? Muito bom ter você aí nos estúdios da CNN, tudo ótimo. Recentemente, conversando com tucanos, eles têm falado no rebrand, né, da marca PSDB e até disseram, se preciso for, a gente muda até o tucano, até muda a cor ou o símbolo do partido. Por onde passam essas conversas, né, dessa nova imagem do PSDB? Será que vocês vão perder até o passarinho numa dessas? E complementando... Vocês sentem falta do Geraldo Alckmin na legenda? Olha, a gente sente falta de todo mundo aí que foi protagonista da fundação do partido. Fernando Henrique já está mais idoso, faz uma falta enorme. O Mário Covas faz uma falta enorme. O Serra precisa estar... quer dizer, a atuação do Serra sempre foi muito importante. O Serra não tem mandato hoje, continua intelectualmente produzindo muito. A gente sente a falta do Zé Richard e de tantos outros. Agora, a gente segue. O que o PSDB estava precisando, e eu estou fazendo isso na prática, era pé na estrada, é correr atrás. Nós filiamos muita gente, não só em estados onde a gente tem governador, mas em outras cidades estratégicas. Por exemplo, em Florianópolis, nós trouxemos de volta um ex-senador que foi prefeito 2 vezes de Florianópolis, 2 vezes de São José, que é uma cidade conurbada a Florianópolis, e ele vem como candidato a prefeito de Florianópolis, tinha saído, voltou. E em outros cantos do país a gente está fazendo a mesma coisa. Eu não vou dizer, é cedo ainda para fazer um prognóstico em relação a números, mas eu creio que o PSDB possa ter um número parecido, semelhante com o que a gente elegeu na última eleição de prefeito. Volto a dizer o seguinte, nós erramos muito em 22, nós não vamos errar em 26. Nós vamos ter candidato a presidente da República, nós teremos pelo menos uns 8 a 10 palanques de governadores e estamos discutindo de forma planejada e pragmática a questão da Câmara Federal e do Senado Federal. Então é uma outra história, é impressionante a quantidade de pessoas que querem vir para o PSDB. Tem essa história, o PSDB está acabando nada, o PSDB está super vivo. Agora é preciso... E outra coisa, a gente vai fazer um seminário agora, liderado pelo AES, que é o presidente do ITV, para a gente discutir as plataformas, as ideias força. O que é que nos trouxe até aqui? E olha, nós deixamos o governo federal em 2002 com muitos legados. Plano Real, Lei de Responsabilidade Fiscal, telefone na mão de todo mundo, Lei Candir, que possibilitou a explosão do agro positivamente, Fundef, genéricos, etc. E de lá para cá, nós nunca mais ganhamos o governo federal. E mesmo assim, continuamos como protagonistas. Por quê? Porque o PSDB tem lideranças muito fortes regionalmente. Lideranças que governaram bem, lideranças que estão na memória das pessoas. E é este ativo que nos faz chegar até aqui. Eu acho que estava precisando apenas de dar uma reorganizada. Nesse último ano passado, o Eduardo fez um sacrifício danado, o Eduardo Leite, de presidir o partido sendo governador do Rio Grande do Sul. Isso é difícil, eu já fui governador várias vezes, eu sei o quanto é difícil acumular essas tarefas. E eu que estou mais livre, assumi essa tarefa exatamente para correr atrás, para poder conversar com todo mundo e começar a debater ideias. E outra coisa, até posicionamentos. Semanalmente, o partido está se posicionando em relação a temas relevantes. Pedro Venceslau. Governador, na possibilidade de uma chapa, Tabata Amaral prefeita, com o vice do PSDB, provavelmente o Datena ou outro nome, o que isso significaria no cenário aqui de São Paulo? Surgiria uma chapa forte de terceira via nesse cenário que hoje é de uma polarização entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes? Ô Pedro, esse momento é de celebrar
a chegada do Datena. Todo mundo estava dizendo, mas o PSDB perdeu isso. O Datena vai por muita gente que saiu. A gente está celebrando a conquista de um quadro nacional, de uma pessoa que tem respeitabilidade. Então, esse momento é o momento da gente celebrar a vinda do Datena. Discutir outras questões, chapa, essas coisas, depois. E isso a gente vai fazer com ele, conversando com ele, olho no olho dele e conversando de forma bastante transparente e aberta o que a gente vai fazer na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Eu posso dizer que o PSDB hoje está muito bem representado no estado. O Duarte Nogueira é um excelente prefeito em Ribeirão Preto, Paulo Serra, um excelente prefeito em Santo André. Ambos estão incumbidos de reorganizar, reestruturar o partido em São Paulo. E em cada estado nós estamos cuidando meticulosamente para que o PSDB esteja em boas mãos e produzindo ideias, mas também produzindo vitoriosos. Vou aproveitar que o senhor tem repetido aqui na nossa conversa um erro de 2022, que foi não ter um candidato à presidência. Quando o senhor toma posse como presidente do PSDB, o senhor defende o nome de Eduardo Leite, que já figurava em 2022 como um pré-candidato. Não foi para frente a candidatura, hoje governador do Rio Grande do Sul. Hoje o PSDB está unido no nome de Eduardo Leite. E mais, olhando para 2024, o fato do PSDB ainda não ter um candidato definido para a disputa de Porto Alegre, para a Prefeitura de Porto Alegre, da capital gaúcha, pode ser um empecilho nessa caminhada de Eduardo Leite? Eu acho que Eduardo Leite é um candidato muito leve, muito jovem ainda, reeleito governador pela primeira vez no estado do Rio Grande do Sul. Governador que entrega, e eu vi agora uma pesquisa em Porto Alegre, onde o Eduardo está com 64% de aprovação. É jovem, moderno, ideias boas, mas não só ideias ou projetos, é prática, entrega. O Rio Grande do Sul aprovou a reeleição pela primeira vez por conta das entregas do Eduardo. Eu vejo que o PSDB será muito bem representado com o Eduardo Leite. E eu queria que ele, quando o Dória, por uma razão ou outra, não pôde ser candidato, ou não quis, ele disse que não pôde, que não deixaram ele ser candidato, e eu acredito nisso. Eu fui para o partido, eu não era nem da Executiva Nacional, e defendi ferozmente, ferrenhamente, que o Eduardo voltasse à cena, viesse para a cena nacional para ser o candidato a presidente pelo PSDB. Infelizmente, eu e mais uns dois fomos votos vencidos. O Aécio ficou nessa posição comigo, o Paulo Abiac, mas fomos poucos que ficamos nessa posição. E cometemos um equívoco de apoiar a candidatura de outros partidos. Isso nunca tinha acontecido. Eu tenho certeza que com o Eduardo, naquela época candidato, com candidatura própria, nós teríamos feito bem mais deputados federais. Foi uma pena, um equívoco. Agora, em relação a Porto Alegre, eu disse a ele, olha, se eu fosse pré-candidato a presidente e se eu fosse governador, com o prestígio que você tem em Porto Alegre, eu me esforçaria ao máximo para ter candidato a prefeito da cidade, candidatura própria. Porque não é só lá, eu estou estimulando isso no país todo. Nós deveremos ter aí de 8 a 10 candidatos a prefeituras de capitais. Inclusive muitos novos nomes. Em Goiânia, por exemplo, no meu estado, a gente vai lançar um candidato jovem, que nunca teve experiência de disputar uma eleição. Mas a gente fica falando em renovação, mas não renova. Eu acho que é a hora disso. Talvez seja a hora do Eduardo buscar uma pessoa nova lá no estado, na cidade, e lançar como candidato a prefeito. Não vai perder nada. Até sobre essa questão da renovação, a gente tem hoje exibindo as propagandas do PSDB na televisão um rosto conhecido da política nacional, que é o Aécio Neves, que ficou muito longe dos holofotes durante muitos anos. E agora volta. O Aécio Neves é a cara da renovação do PSDB? Não, ele não é a cara. Ele é a cara da experiência e da entrega. O Aécio e o PSDB de Minas governaram o estado por 4 vezes. E eu não tenho dúvida de que os melhores governos de Minas foram feitos pelo PSDB, inclusive pelo Aécio. O Aécio é presidente do ITV, ele tem dado uma contribuição enorme ao partido. Tentaram de todas as formas queimá-lo, anulá-lo, e ele está vivo, está lutando. E a gente não faz partido só com gente nova. A gente faz partido com legado, com gente que tem experiência e com pessoas que têm ideal e que querem ajudar o partido a crescer. Eu fui a Minas recentemente, fiquei impressionado com a quantidade de filiações que foram feitas lá, com a presença do João Leite, do Aécio, do Paulo Abiac, que é o nosso presidente. Foram mais de 100 municípios, vários prefeitos. Isso é uma demonstração de força. Basília?
Você acha que o PL ocupou o papel que o PSDB desempenhava lá atrás? Eu tenho visto tantos tucanos migrando para partidos, a exemplo do PL. Exemplo, o ex-presidente do PSDB aqui em Brasília, Isalci Lucas, recentemente se filiou ao PL. É aí que vocês perderam também espaço para os bolsonaristas? Aquele clássico da polarização PT versus PSDB já não existe mais. A história é a seguinte, muitas pessoas, não é o meu caso, felizmente, de muitos outros, às vezes querem aproveitar aquele momento, né, aquela circunstância momentânea e mudar, e migrar, pensando no projeto pessoal e no próximo movimento. O que o Isalci pensa hoje? Ser candidato a governador de Brasília. Ele acha que o mesmo movimento que elegeu a Damares, que foi uma surpresa do bolsonarismo forte em Brasília, vai elegê-lo. Eu não sei se as coisas serão assim daqui para frente, porque a cabeça do eleitor vai mudando também, ela não é estática. E a gente percebe o seguinte, se você faz uma pesquisa, você tem 20% de extrema esquerda, 20% de extrema direita, ou 20% de lulopetista, 20% de bolsonarista, mas você tem uma massa, uma gama nesse meio aí de pessoas que querem alternativas. O que nós estamos nos propondo? Apresentar alternativas. Para você ter uma ideia, em Brasília, 8 grupos políticos me procuraram para assumir o PSDB de Brasília desde que o Isalci anunciou a saída. E pessoas importantes, como a ex-governadora Maria Abadia, que foi fundadora, e outras pessoas de relevância na cidade, né, no Distrito Federal. E em outros estados menores, o PSDB estava vago, tinha 5 grupos disputando, inclusive ex-governadores. Então, assim, eu estou animado porque eu estou sendo demandado. E, infelizmente, tem muita gente que não está pensando na próxima geração, está pensando na próxima eleição. E esses movimentos todos hoje são de pessoas que estão pensando na próxima geração. Não guardam coerência alguma. Eu perdi a última eleição porque eu não fiquei nem de um lado nem do outro, eu segui o caminho do PSDB. Imagina, num estado como o meu, eu ter essa posição de coerência. Eu ainda tive 20% dos votos, quase ganhei. Se eu tivesse optado por um lado, no caso do Bolsonaro, que em Goiás é forte, ou mesmo com Lula, eu seria senador da República hoje. Mas eu não tive candidato a governador, não tive candidato a presidente e segui o meu caminho, a minha coerência. É preferível muitas vezes perder, mas guardar a dignidade, a coerência e ficar com esses movimentos aí que não levam, na minha opinião, a lugar algum. Pedro Venceslau. Governador, aqui em São Paulo há uma certa disputa pelo legado do ex-prefeito Bruno Covas. De um lado, o prefeito Ricardo Nunes diz que ele representa esse legado porque ele foi o vice do Bruno Covas e tem vários tucanos, ou agora ex-tucanos, que fazem parte da sua administração. Por outro lado, Bruno Covas era do PSDB. Quem, afinal, representa o legado de Bruno Covas? O PSDB. O PSDB é que tem legitimidade para representar o legado não só do Bruno, mas de todos os bons governos tucanos que mudaram a história do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. O Serra, o Bruno, e o próprio João, que também foi prefeito, mas enfim, o PSDB fez entregas. O Serra fez muita entrega aqui, né? O Bruno, se estivesse vivo, estaria fazendo mais entregas ainda. Então, esse legado pertence ao PSDB. Ninguém vai tirar do PSDB o legado do Mário Covas, por exemplo, do Franco Montoro. São ativos nossos que vão ficar para sempre, porque são ativos de homens públicos com H maiúsculo, de homens públicos que realmente faziam da política uma profissão de fé. O PSDB nasceu com aquela égide, né, longe das benesses do poder e perto do pulsar das ruas. Esse foi o espírito que fez com que o PSDB saísse aí do MDB, juntasse um grupo de pessoas que estavam pensando no Brasil, na Constituinte, e começasse uma vida nova. Esse PSDB com o que sobrou que a gente quer trazer de volta para a cena nacional, para o debate nacional. Então, por que não ter um candidato próprio, presidente, só para a gente encerrar? Bom, isso não está nós não estamos excluindo essa possibilidade. A chegada do Datena, inclusive, nos anima muito, para falar a verdade. Presidente nacional do PSDB, nessa conversa aqui conosco, viabilizada pelo Pedro Venceslau. Mais uma vez, presidente, obrigada por estar conosco, num dia agitado como hoje, com a filiação de José Luiz Datena ao PSDB. Mais uma vez, obrigada e até uma próxima.